Recomece a viver do zero. Como é difícil a gente recomeçar do zero. Como é complexo a gente conseguir organizar as nossas ideias, revisitar as nossas pendências sem sentir culpa, porque a culpa não nos ajuda a lidar com as nossas pendências. Se há algo que a gente pode fazer, que deve fazer e que conseguimos fazer, que façamos. A palavra de Deus diz em Provérbios 6 o seguinte: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm líderes, nem chefes, nem governantes, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Isso é um chamado direto para quem vive dizendo que vai fazer, mas nunca começa. E às vezes a gente até começa, mas não continua. Por quê? Porque muitas vezes algumas coisas na nossa vida não funcionam porque estamos tomados pela preguiça, pela procrastinação. Mas aqui está o ponto. Nem sempre é preguiça do jeito que as pessoas pensam. Tem muita gente que não sabe como sair disso, porque a preguiça, a falta de ânimo, o desânimo profundo, isso atinge de forma intensa quem tem depressão. Atinge de forma severa quem tem ansiedade. É uma trava mental e emocional que muitas vezes paralisa. Por isso que eu sempre digo aqui, procure um profissional da saúde mental, se você tiver condições para isso. E se não tiver, saiba que existem canais gratuitos que estão disponíveis para te ajudar. Você pode acessar o site www.cvv.org.br ou ligar no número 188, no Centro de Valorização da Vida. Eles estão sempre dispostos a te ouvir de forma sigilosa e gratuita. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: às vezes é fácil falar que é preguiça, sem levar em conta o que leva a essa preguiça. Tem gente que não está com preguiça de viver, está simplesmente cansada. Tem gente que não está sem vontade de trabalhar, está esgotada emocionalmente. E quando a gente não consegue nomear o que sente, a gente se culpa. E quando a gente se culpa, a gente se bloqueia ainda mais. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre o que tem nos colocado nessa posição de falta de ânimo, de falta de energia, de falta de vontade. Ao invés de nos julgarmos por estarmos assim, que a gente consiga olhar com mais compaixão para nós mesmos. Eu falo por mim, mas se você se identificar, continue me ouvindo. Vamos juntos tentar entender o que acontece em nossa mente. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você fazer parte aqui dos nossos minutos de sabedoria e reflexão todos os dias. A preguiça que nos impede de recomeçar do zero muitas vezes é consequência de um ciclo emocional difícil de quebrar. A pessoa começa se sentindo mal, seja por algo que aconteceu, ou às vezes sem motivo nenhum. E é aí que tudo começa a se enrolar dentro da mente. De acordo com estudos da Universidade de Harvard, pessoas com depressão apresentam menor atividade no córtex pré-frontal, a região do cérebro ligada ao planejamento, à tomada de decisões e motivação. Já pessoas com ansiedade tendem a apresentar hiperatividade na amígdala cerebral, que é a parte do cérebro responsável por processar medo e ameaça. Isso significa que, enquanto uma pessoa deprimida sente um esvaziamento da vontade, a pessoa ansiosa vive num estado constante de alerta e preocupação. O problema é que dentro dessa dinâmica surge um ciclo. A pessoa se sente mal, depois se culpa por estar assim, e por se culpar, se sente ainda pior. E essa sensação piora a culpa, que piora o mal-estar, e isso se repete. Ficar mal, se culpar, se sentir mal por estar se culpando. E tudo recomeça.
É um ciclo emocional que não dá trégua. Geralmente, para quem sofre de depressão, de ansiedade, ou mesmo de uma das duas coisas, é muito mais fácil planejar do que executar. O problema é que muitas vezes a mente cria uma armadilha silenciosa. O simples ato de planejar já dá a sensação de que algo foi feito. Isso acontece porque, ao falar que vai fazer algo, o cérebro já libera uma pequena dose de dopamina, aquela substância ligada à sensação de recompensa. Então a pessoa diz: vou começar a academia, vou limpar meu quarto, vou organizar minha rotina. E sente por um instante como se já tivesse feito. Mas não fez. Ainda está tudo por fazer. E o que é pior, as pessoas ao redor que não entendem esse processo acabam achando que é falta de vontade, que é descaso ou que a pessoa é preguiçosa. Só que não é isso. É um cansaço mental que faz a pessoa viver entre a intenção e a frustração. Ela esquece o plano por um tempo, se distrai, tenta seguir em frente, mas logo percebe que está apenas comunicando o que gostaria de fazer, sem de fato conseguir agir. Uma forma de começar a sair desse ciclo é reduzindo a expectativa. Ao invés de tentar organizar toda a vida de uma vez, escolha uma coisa pequena, mas concreta para fazer hoje. Algo simples, que não dependa de ninguém, que você consiga concluir em poucos minutos. Pode ser arrumar a cama, lavar 2 copos, responder uma mensagem importante ou anotar num papel aquilo que te incomoda. Quando você faz uma coisa, por menor que seja, você envia um sinal para o seu cérebro de que ainda tem controle. E isso, com o tempo, vai te devolvendo a força que parecia perdida. Você não precisa mudar sua vida inteira em um dia. E nem precisa estar 100% bem para começar a fazer algo por você. Aliás, quase ninguém começa no auge. Quase todo mundo começa cansado, com medo, com dúvida. O que muda é que alguns continuam, mesmo nesses dias. E continuar não é sobre ter energia todos os dias, mas sobre manter um compromisso com o que faz sentido para você. Mesmo que em alguns dias você só consiga fazer o mínimo. E sabe de uma coisa? Quando a gente começa a fazer esse mínimo com mais carinho, com mais presença, ele já vira algo importante. Porque deixa de ser uma cobrança e passa a ser um cuidado. Não é mais sobre dar conta do mundo, é sobre dar conta de você, do jeito que você está agora. Isso é recomeçar do zero com respeito à sua história, à sua dor e ao seu tempo. Às vezes, uma pendência que você carrega como se fosse um peso enorme, quando for concluída, você vai perceber que nem era uma pendência de verdade. Era só um lembrete emocional. Algo que ficou ali, empurrado com a barriga, mas que mora num lugar muito sensível dentro de você. Como, por exemplo, visitar alguém da sua família. Pode ser sua avó, que ainda está viva e que você costumava ver com frequência, ou alguma tia, um primo, até mesmo seus pais. Tá tudo bem a gente mudar de fase, ter outras rotinas, outros compromissos. A vida segue. Mas às vezes o que está faltando não é tempo, é intenção. Quem sabe há quanto tempo você não senta para conversar com seu pai, com sua mãe, ou há quanto tempo você não visita aquele amigo que sempre foi seu ombro nos momentos difíceis. Não é sobre voltar ao passado, é sobre não esquecer quem sempre esteve com você quando ninguém mais estava. A gente se lembra de quem somos quando a gente se reconecta com quem nos conhece de verdade. Se Jesus, que era o próprio Filho de Deus, não andava sozinho, que dirá a gente? Ele era 100% Deus e 100% humano. A gente é 200% humano e com isso vem as nossas falhas, nossas limitações, nossas carências e nossa necessidade profunda
de companhia. Precisamos de gente, precisamos de afeto, de convivência. Só que isso, para quem está passando por momentos difíceis, pode parecer um desafio enorme, porque a gente não quer pesar o ambiente, não quer ser aquele que traz tristeza, que muda o clima ou que pesa o clima. Nós queremos ser leves, queremos fazer os outros rirem, queremos ser lembrados com carinho. Mas às vezes tudo que a gente precisa mesmo é de um olhar que nos acolha, de uma presença que não exige nada, sabe? De alguém que sente do lado e diga, eu estou aqui. Talvez você esteja adiando aquela mensagem simples de um oi, tá tudo bem com você? Talvez tenha alguém que você ama e que não escuta a sua voz há meses. Às vezes é apenas isso que falta para você se sentir mais inteiro. Retomar uma conexão que te lembra que você não está sozinho no mundo. Talvez o que esteja adiando seja voltar a fazer algo que sempre te ajudou a colocar a mente no lugar. Pode ser uma leitura, por exemplo. Simplesmente sentar e abrir um livro. Mesmo que leia só uma página por dia. Ou ouvir música com atenção, como você fazia antes, quando colocava os fones e se deixava levar pela letra ou pela melodia. Talvez desenhar, escrever, cozinhar sem pressa. Qualquer coisa que fazia você sentir que estava vivendo e não apenas sobrevivendo. A gente vai deixando essas pequenas coisas de lado quando a rotina aperta, quando a tristeza cresce, quando o desânimo vira o tom dos nossos dias. Mas são justamente essas pequenas coisas que funcionam como âncoras. Elas puxam a gente de volta para o agora, para o real, para a vida que ainda está acontecendo, mesmo que pareça parada. E o recomeço que mais vai te fazer bem será voltar a ter uma vida com Deus. Voltar a falar com Ele como você falava antes. Voltar a confiar. Voltar a abrir a Bíblia, não só para cumprir uma obrigação, mas para encontrar respostas, direção, sabedoria e consolo. Deus é quem conserta o que a gente não consegue mais ajeitar sozinho. Ele nos ajuda a nos sacrificarmos, a abrir mão do que está nos fazendo mal, mesmo quando parece impossível. Mas Ele também cuida das nossas feridas. Ele não olha só para o nosso comportamento, Ele olha para a raiz. Ele nos ajuda a lidar com as questões da nossa mente, com a bagunça dos nossos sentimentos. Ele nos ensina a cuidar do nosso coração, porque sabe que é dele que vem a nossa vida. Volte a ler a palavra, volte a orar, volte a buscar sabedoria naquele que é a verdadeira fonte dela. Não importa há quanto tempo você está longe, Deus não perdeu a vontade de te ouvir. E mais do que isso, Ele ainda tem prazer em te restaurar. Ele ainda acredita em você e Ele vai te ajudar a recomeçar do zero. Mesmo que você ache que não tem mais nada. Porque quando você tem a presença de Deus, você já tem o essencial. Outra coisa que talvez esteja travando o seu recomeço é a dificuldade de se perdoar. Você até tenta seguir em frente, mas volta e meia se lembra do que fez, do que falou, do que deixou de fazer. E aí se culpa, se martiriza, se trata como se ainda estivesse preso no mesmo erro. Mas Deus já te perdoou. Quem está te prendendo nisso agora é você mesmo. Perdoar a si mesmo não é esquecer o que aconteceu, é entender que você aprendeu com aquilo, que você não é mais aquela versão de ontem. E mesmo que ainda esteja em processo, ainda caindo e levantando, você não precisa carregar a vergonha como se ela fosse parte da sua identidade. Você não é o seu erro. Deixar ir não significa fazer de conta que nada aconteceu. Significa deixar de alimentar essa dor como se ela fosse o que te define. Se você não deixar isso ir, vai continuar vivendo amarrado ao que já passou, reagindo como se ainda estivesse naquela fase da vida, sabe?
vai seguir se sabotando porque acredita que não merece recomeçar. Mas você merece, porque Deus te dá esse direito. Porque você não está vivo à toa. Ainda tem algo para viver, para consertar, para experimentar e construir. Você não precisa carregar tudo isso com você. Não foi para isso que Deus te deu um novo dia. A maioria das pessoas vive preocupada demais com os próprios erros. Mas sabe qual é a verdade? Todo mundo está assim. Todo mundo está ocupado demais, pensando nos próprios problemas, nas próprias inseguranças, nas próprias falhas. Tem um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do autor Dale Carnegie, acho que é assim que se pronuncia, e ele diz o seguinte: você pode fazer mais amigos em 2 meses se interessando genuinamente pelas outras pessoas do que em 2 anos tentando fazer com que elas se interessem por você. Por que isso? Porque cada pessoa está 100 vezes mais interessada em si mesma do que em você. Isso pode parecer duro, mas também é libertador. Porque enquanto você está se martirizando aí por algo que fez ou deixou de fazer, tem gente que está fazendo exatamente a mesma coisa com seus próprios erros. Ou seja, o mundo não está te julgando como você imagina. As pessoas não estão te analisando tanto quanto você acredita. A maioria está tão preocupada com seus próprios arrependimentos que mal tem tempo de pensar nos seus. E se ninguém está te prendendo ao passado, por que você mesmo ainda está fazendo isso? Por que você ainda está revivendo essas cenas dentro da sua cabeça como se não pudesse escrever uma nova história? Se você me ouviu até aqui, eu quero pedir que você escreva nos comentários: eu vou recomeçar. E a partir de hoje, recomece a sua vida do zero, sabendo que sim, isso é possível. E você não está sozinho. Deus está ao seu lado para te ajudar. Mais uma semana está começando para a glória de Deus. E mais uma vez você está recebendo uma oportunidade de recomeçar, de repensar a sua vida, de fazer as coisas do jeito certo, ou seja, na presença do Senhor. Por isso, abra o seu coração e receba a palavra que Ele tem para você nesse dia. O tema dessa reflexão de hoje é: Deus quer te fortalecer nesta semana. Portanto, se você crê que o Senhor vai te dar a força necessária para você enfrentar os desafios que tem pela frente, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. Escreva como uma afirmação de fé: eu recebo a força de Deus. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. Mas só escreva isso se você de fato acredita no poder transformador de Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e você está ouvindo o Minuto com Deus. Todos os dias eu posto 2 vídeos aqui no meu canal, às 5 da manhã e às 18 horas, para a sua edificação, para abençoar a sua vida. É um tempo de reflexão e de oração, um tempo em que nós paramos para ouvir a voz de Deus. E essa mensagem tem alcançado milhares de pessoas. Por isso eu peço que você dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Muitas pessoas me perguntaram assim: pastor, eu não estou conseguindo me tornar membro do canal. O YouTube, ele retirou do celular essa função. Então, se você quiser e puder se tornar membro, você só vai conseguir fazer isso
se estiver acessando o nosso canal através de um computador, de um notebook. E eu quero agradecer a você que tem nos apoiado aqui, seja com o like, com o compartilhamento ou com as diversas formas de apoio que estão aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, está escrito: Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Irmãos, a história de José nos ensina uma valiosa lição sobre como Deus pode transformar situações aparentemente negativas em bênçãos e como Ele faz com que essas situações cumpram os seus propósitos, que são maiores do que os nossos. Apesar de enfrentar inúmeras adversidades como a inveja, a traição dos irmãos, a escravidão no Egito e até a prisão injusta que ele sofreu, José manteve a sua fé e a sua confiança em Deus. Ao chegar ao ápice da sua jornada, José percebeu que todos os acontecimentos difíceis que ele teve que enfrentar não foram em vão. Deus tinha um plano maior. E através dessas circunstâncias, ele estava preparando José para uma posição de grande influência no Egito, onde ele pôde salvar a sua família da fome e ainda preservar a vida de muitas pessoas. Contudo, é importante ressaltar que o fortalecimento de José não aconteceu da noite para o dia. Ele passou por momentos de dor, de tristeza e de incerteza. Foram anos de provações e desafios que moldaram o seu caráter e o prepararam para cumprir o propósito que Deus tinha para ele. Da mesma forma, em nossa jornada, nós podemos enfrentar obstáculos e circunstâncias difíceis. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações que parecem ser insuperáveis, mas é nesses momentos que precisamos nos apegar à fé e confiar no poder transformador de Deus. Deus quer te fortalecer, mas é necessário que você esteja disposto a aprender com as adversidades, confiando que Ele está trabalhando em seu favor. Não desanime diante dos desafios, pois é na fraqueza que nós encontramos a verdadeira força que vem de Deus. Assim como José foi preparado para uma grande missão, Deus também tem um propósito único para cada um de nós. Cada experiência, boa ou ruim, pode ser um instrumento nas mãos de Deus para nos capacitar a cumprir o que Ele planejou para a nossa vida. Nesta semana, não permita que as dificuldades te enfraqueçam, mas deixe que elas te conduzam a uma maior dependência de Deus. Busque fortalecer a sua fé por meio da oração, da leitura da palavra e da comunhão com os outros irmãos que compartilham a mesma fé que você. Confie que Deus é capaz de transformar o mal em bem e de usar todas as circunstâncias para o seu crescimento espiritual. A palavra do Senhor nos diz em Romanos 8, versículo 28, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que essa semana seja marcada pela certeza do amor e do cuidado de Deus por você. Receba a força que vem dele, confie no seu plano e esteja pronto para enfrentar os desafios, sabendo que ele é quem vai te fortalecer e te capacitar para superar todas as adversidades. Nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, você pode ter a plena certeza de que Ele está ao seu lado
em cada passo da sua jornada. Que toda vez que você tiver que enfrentar desafios, dificuldades, momentos difíceis, você se lembre de que a força para superá-los não vem apenas das suas próprias capacidades, mas da confiança em Deus. Quando depositamos a nossa fé no poder dele e no amor incondicional dele, o Senhor nos fortalece e nos dá a coragem necessária para prosseguir. Olhe para trás e perceba quantas vezes Deus já agiu na sua vida, transformando aquela situação que parecia ser o fim em um novo começo, em uma porta aberta. Cada experiência difícil pode ser uma oportunidade para crescer em fé e se tornar mais próximo do Pai Celestial. Saiba que, embora enfrentemos incertezas e tribulações, Deus é fiel e nunca nos abandonará. O seu plano para a nossa vida é maior do que podemos imaginar e Ele nos sustentará em cada passo do caminho. Nesta semana, fortaleça-se na palavra de Deus, medite em sua verdade e deixe que o Espírito Santo guie as suas decisões. Quando nos aproximamos do Senhor em oração e entrega, encontramos descanso para a nossa alma e renovamos as forças para seguir em frente. Receba hoje a força de Deus e creia que Ele está ao seu lado, te capacitando para que você possa enfrentar cada desafio que surgir à sua frente. Que essa semana seja marcada pela sua dependência do Pai, confiando que a graça dele é suficiente para te sustentar em todas as circunstâncias. Eu quero orar por você. Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários: eu recebo a força de Deus. E coloque o seu pedido de oração. Vamos falar com o Pai. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado por mais uma vez nos conceder uma oportunidade de recomeçarmos e de mudarmos de vida. As tuas misericórdias se renovaram sobre nós nesta manhã e por isso somos eternamente gratos a ti. Nos perdoe pelos nossos pecados, por cada ato, cada fala ou cada pensamento que tivemos, que possam ter te entristecido, que possam ter ido contra os teus princípios. Te pedimos perdão porque muitas vezes a nossa confiança no Senhor é abalada com qualquer situação difícil que vivemos. Mas hoje queremos declarar a nossa total dependência no Senhor e queremos dizer que sem Ti nós não somos nada. Sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida. Por isso, nos rendemos totalmente à Tua vontade e Te pedimos, cumpra em nós o Teu querer. Que a cada desafio que surgir em nosso caminho ao longo desta semana, nós possamos nos aproximar um pouco mais do Senhor e possamos nos tornar cada vez mais íntimos de Ti. Deus amado, Deus querido, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Essas pessoas que, pela Tua graça e misericórdia, foram alcançadas nessa manhã. Eu quero apresentar diante de Ti os pedidos de oração que eles fizeram aqui, Senhor, e clamar para que o Senhor manifeste o Teu poder sobrenatural na vida deles e que essa semana possa ser como um divisor de águas na vida de cada um. Que o Senhor possa ministrar a Tua cura, a Tua restauração, o Teu perdão e a Tua reconciliação na vida dessa pessoa e na sua família. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Antes de sair, dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Essa armadura que, segundo ele,
é essencial para que nós permaneçamos firmes da fé, firmes na fé. Eu quero ressaltar aqui que essa armadura, ela não é opcional. Se você é cristão, se você crê em Jesus, se você serve a Deus, né, independente da sua igreja, da sua denominação, essa armadura não é opcional para você. Ela é uma necessidade para todo aquele que deseja resistir aos ataques do inimigo e viver uma vida de santidade. E essa armadura não é assim, hoje eu vou colocar a armadura, amanhã eu tiro ela. Não. Ela tem que fazer parte da sua vida. Então nós vamos aqui, hoje, né, pela permissão do Espírito Santo, examinar cada peça dessa armadura e entender como que nós podemos aplicar na nossa vida diária esses princípios aqui. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã? Boa noite, Ruana, Márcia Cruz, Antônio Marcos de Oliveira, que é membro do canal, Lindomar, Valéria, Silmara, Lourdes Braga, Cícera, Roberta Santos, irmã Marilis está aqui, está sempre aqui com a gente, Lúcia Moreira, deixa eu ver aqui no Instagram, porque aqui, quando eu cliquei, interrompeu aqui. Marcos Costa, Valquíria, Rosaura, quem mais está entrando aqui no Instagram? Margarida Figueira, Arali Cristina, Sérgio, boa noite a todos. Deus abençoe sua vida. Boa noite, Maicon, Raimundo, Adriana Silvestre, Caetana Pimentel, Viviane Silva, que é membro do canal. Deus te abençoe. Vamos entender o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui com essa tal de armadura. A primeira peça da armadura que Paulo menciona está no verso 14, na parte A. Ele diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A primeira peça da armadura era o cinto da verdade, ou o cinturão da verdade. Esse cinto, ele era fundamental para o soldado romano. Lembrando aqui, irmãos, que dentro daquela realidade que Paulo vivia, ele tinha contato com soldados romanos. E essa armadura, ela é baseada nos apetrechos, né, que faziam parte da indumentária romana, dos soldados romanos. Então, o primeiro deles era o cinturão, que Paulo chama o cinturão da verdade. O cinto era fundamental para o soldado romano, porque ele mantinha a sua armadura ajustada. E ele dava para o soldado mobilidade durante a batalha. Não adiantaria nada vestir uma armadura e ficar todo travado. Lembra quando Davi vestiu a armadura de Saul? E Davi não conseguia ter a mobilidade que ele precisava para enfrentar o gigante? Davi então tira aquela armadura e pega as suas armas, que eram uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. Mas aqui, o cinturão da verdade, ele mantinha ajustada a armadura e dava mobilidade ao soldado. No sentido espiritual, a verdade é o fundamento que mantém o nosso caráter e a nossa conduta alinhados com Deus. Deus é um Deus de verdade. Deus não é um Deus de mentiras. Deus preza pela verdade. Jesus falou em João capítulo 8, verso 32 o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Que verdade é essa, pastor? A verdade é Jesus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade mencionada aqui pelo apóstolo Paulo não se limita a uma doutrina correta, mas inclui sinceridade e integridade de vida. Satanás é o pai da mentira. Isso está em João capítulo 8, verso 44. E sem essa verdade, nós ficamos vulneráveis à mentira do diabo, aos enganos do diabo. Então, para encerrar esse primeiro tópico aqui, como que nós aplicamos isso na nossa vida? Como que tomamos posse desse cinto da verdade? Sendo pessoas íntegras e enchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Porque aí nós não vamos cair nas armadilhas do inimigo. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém aqui nos comentários. Segunda peça da armadura, a couraça da justiça. Efésios capítulo 6, versículo 14, a parte B. Vestidos com a couraça da justiça. A couraça era aquela peça que o soldado colocava no seu tronco, no seu tórax. Ela protegia os órgãos vitais do soldado, principalmente o coração. No sentido espiritual, ela representa a justiça de Cristo, que nos protege contra as acusações do diabo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, tá? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão escreveu assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando dos nossos sentimentos. Então, a couraça da justiça, ela é a própria justiça de Deus nos envolvendo, nos protegendo, guardando a nossa mente, o nosso coração, contra as acusações do inimigo. Muitas vezes, quando Deus nos pede para fazer algo, imediatamente, no nosso pensamento, vem a ideia assim: mas eu não estou preparado, eu sou tão pecador, eu pequei hoje mesmo, eu falei uma mentira hoje, eu falei um palavrão, eu desejei uma pessoa que não era o meu cônjuge. A couraça da justiça nos protege das acusações do inimigo, porque em Cristo nós fomos justificados. Amém? Então você realmente não é digno, nem eu sou digno, mas Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele nos justificou. Nós estamos guardados com a couraça da justiça. Como que eu aplico isso na minha vida? Viva de acordo com a justiça de Deus, rejeitando o pecado e mantendo o seu coração puro diante dele. E se eu pecar? Se por acaso você pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar e nos justificar. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse pela fé, em nome de Jesus. Terceira peça da armadura mencionada pelo apóstolo Paulo. Efésios capítulo 6, versículo 15. Calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos usavam sandálias reforçadas com cravos na sola. Esses cravos, eles garantiam firmeza e estabilidade durante a batalha. Espiritualmente falando, porque aqui nós sempre temos que levar para o sentido espiritual, não é? Porque senão daqui a pouco tem crente saindo aí vestido com uma armadura, né? Mas não é isso. Essa é uma passagem que nós temos que olhar e entender o sentido espiritual dela. E espiritualmente falando, estar calçado com o evangelho da paz significa estar preparado para proclamar as boas novas de Cristo. Você precisa estar preparado para defender a sua fé. Se as pessoas te perguntarem, mas por que você acredita nesse Jesus? O que significa isso? O que é o evangelho? Alguns versículos você tem que guardar, irmão, irmã. Alguns versículos, eles já têm que fazer parte da nossa vida. João capítulo 3, verso 16 é um versículo assim, universal, que resume a essência do evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pelo menos isso você tem que lembrar. No mínimo isso. Mas a Bíblia está repleta de passagens, de mensagens, de versículos que sustentam a nossa caminhada, a nossa fé. Esteja preparado com o evangelho da paz. Isaías 52, versículo 7, né, em concordância com Romanos capítulo 10, verso 15, diz assim: quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam as boas novas. E Paulo repetiu essa mesma expressão em Romanos 10, verso 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. O evangelho da paz nos dá firmeza para não sermos abalados pelas tribulações. Quando você carrega em si o evangelho da paz, você consegue caminhar. Por mais difícil que seja o terreno por onde você está andando, o Senhor te capacita. Você não será abalado pelas tribulações, pelas tempestades da vida. Espalhe o evangelho da paz e ande com segurança, com a certeza de que o Senhor está contigo. Você crê nessa palavra? Então diga amém, eu creio. Eu recebo pela fé essa verdade, em nome de Jesus. A quarta peça do evangelho, melhor, a quarta peça da armadura do evangelho, não, da armadura, que Paulo nos mostra aqui. Obrigado a você que já deu o seu like. Nós já somos agora mais de 400 pessoas, éramos 200, lembra? Agora somos mais de 400 pessoas aqui ao vivo assistindo. E isso é porque você deu o like aí no vídeo. Então você que chegou depois, aproveita, dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. A
quarta peça da armadura de Deus é o escudo da fé. Efésios capítulo 6, verso 16. Abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os escudos usados pelos soldados romanos eram enormes, eles eram grandes e cobriam o corpo todo. A fé nos protege contra as dúvidas e contra os ataques do diabo. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Guarde isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho uma fé muito pequena. Jesus disse que se nós tivéssemos uma pequena fé, que seja do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos ao monte: saia dali e vá para lá. E ele teria que sair. Então, o que está em questão aqui não é o tamanho da sua fé, mas em quem você deposita a sua fé. Você pode ter uma fé pequena, mas ela está depositada em um Deus grande. Amém? Receba isso no seu coração. Os dardos inflamados, que o apóstolo Paulo cita aqui, representam as tentações, os pensamentos de derrota, de medo, de dúvida, as acusações do inimigo. O escudo da fé nos protege de tudo isso. Em 1 João, capítulo 5, verso 4, o apóstolo João escreveu assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, alimente a sua fé, fortaleça a sua fé diariamente. Se encha das promessas de Deus. Por isso que eu posto mensagens aqui todos os dias, irmãos, porque eu sei que a nossa fé precisa ser alimentada. A minha fé precisa ser alimentada. Todos os dias eu alimento a minha fé com uma porção da palavra de Deus. Você precisa fazer isso. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Então, cultive esse hábito de se alimentar da palavra, porque você estará fortalecendo a sua fé. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Sabe, irmãos, o inimigo todos os dias investe na nossa vida. Porém, o Senhor também investe e Ele tem algo para nos ensinar todos os dias também. Portanto, hoje vamos focar naquilo que Deus tem para nós. Em Salmos 119, do verso 1 ao verso 3, está escrito: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Que você possa ser essa pessoa bem-aventurada, feliz, que busca a Deus todos os dias, de todo o coração, e que anda nos caminhos dele. Amém? Antes de continuar, eu queria agradecer a você que já se inscreveu aqui no nosso canal. Nós alcançamos a marca de 2.400.000 inscritos. Louvado seja o nome do Senhor. Temos uma meta de chegar a 2,5 milhões. Por isso,
eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações, que vai aparecer para você. E se você, além dessas ações, quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, para você que é membro, eu postei um Minuto com Deus exclusivo baseado em Salmos 119. É só você procurar aí na playlist exclusivo para membros e você vai poder ouvir. O tema da palavra de hoje é: permaneça na presença do Senhor. Permaneça na presença do Senhor. Por isso, se você deseja estar sempre na presença do nosso Pai, escreva nos comentários essa afirmação de fé: eu ficarei na presença de Deus. Escreva isso, irmão. Não importa o que você esteja enfrentando nesse momento, não importa como esteja a sua vida espiritual, financeira, emocional, diga: eu ficarei na presença de Deus. E permita que os céus e a terra testemunhem essas palavras. Salmos 27, versículo 4, está escrito: uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Davi é um grande exemplo de alguém que constantemente buscava a presença do Senhor. Ele sabia o quão importante era estar face a face com Deus. Porém, para todos que conhecem, mesmo que de forma superficial, a história do rei Davi, sabem que, em determinado momento da sua vida, ele se afastou da presença de Deus. E quando isso aconteceu, coisas terríveis aconteceram, e algumas até geraram grandes consequências na vida de Davi. O salmista cometeu o erro de ceder às tentações e às fraquezas humanas, o que o levou a pecar e se afastar da comunhão íntima com Deus. Sabe, irmãos, isso nos ensina que mesmo aqueles que tiveram uma relação muito próxima com o Senhor podem também enfrentar momentos de frieza espiritual, onde eles podem se desviar, onde eles podem ser vencidos pelas tentações. No entanto, a história de Davi também nos mostra o poder do arrependimento e da busca pela restauração. Ele reconheceu os seus erros, humilhou-se diante de Deus e procurou restaurar o seu relacionamento com o Senhor. Através desse processo, Davi experimentou o perdão divino e a restauração da sua comunhão com o Pai. Portanto, o convite para nós hoje é que, assim como Davi, possamos buscar diariamente permanecer na presença do Senhor. Isso requer vigilância espiritual, requer uma busca constante pela santidade e um coração disposto a se arrepender e retomar o caminho de Deus. A presença de Deus nos fortalece, nos guia e nos protege dos ataques do inimigo, permitindo-nos desfrutar da plenitude da vida que Ele tem para nós. Alguns de nós, antes, estávamos na presença de Deus, só que acabamos nos afastando totalmente da vontade e dos planos dele para a nossa vida. E em momentos assim, é difícil acharmos forças para voltarmos para Deus, pois a culpa pelos pecados que nós cometemos e o medo da forma como Deus irá nos receber de volta tomam forma na nossa mente e nos paralisam. Mas saiba que a culpa não é algo que Deus coloca em nosso coração, pois o que Deus faz brotar em nós é o arrependimento. E o medo também não vem de Deus,
Pois quando pensamos que o Senhor está de braços fechados para nós, na realidade, Ele está de braços abertos, nos convidando a experimentar a redenção que foi conquistada para nós por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando nos afastamos da presença de Deus, temos que nos lembrar que Ele é um Deus de amor, de misericórdia e graça. O seu desejo é sempre nos receber de volta, independentemente das nossas falhas e dos erros passados. O perdão de Deus é infinito e Ele está sempre disposto a restaurar o relacionamento quebrado e nos conduzir de volta ao seu caminho. O exemplo de Davi também nos ensina sobre a importância de termos disciplina espiritual. Permanecer na presença de Deus requer compromisso e um esforço contínuo. Isso significa dedicar tempo para a oração, para a meditação na palavra de Deus e na busca pela comunhão íntima com Ele. E é para isso que esse canal aqui existe, para te ajudar na sua caminhada de fé. Todos os dias tem mensagens novas aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. Porque nós sabemos que a intimidade com Deus é um processo constante de renovação da mente e do coração, onde nós permitimos que Deus nos molde e transforme a nossa vida segundo a sua imagem e semelhança. Assim como Davi, que buscou a orientação de Deus no templo, devemos buscar a direção do Senhor em todas as áreas da nossa vida. A presença de Deus nos oferece clareza, discernimento e paz. Essas coisas nos auxiliam a tomar decisões sábias e alinhar nossas ações com a vontade dele. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está se sentindo distante de Deus, longe da presença de Deus, lembre-se de que Ele está sempre ao seu lado, pronto para te acolher de volta. Não importa o quão longe você tenha se afastado, não importa a profundidade do poço em que você esteja, o amor de Deus é incondicional e a graça dele é suficiente para te restaurar e te transformar. Hoje é um novo dia para retornarmos à presença do Senhor, renovar o nosso compromisso com Ele e experimentarmos a plenitude da vida abundante que Ele nos oferece. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado por Tua palavra, que sempre nos traz de volta à vida, e pelo Teu infinito amor, que nos conduz a um novo começo. Te pedimos perdão por cada um dos nossos pecados, todos esses que temos cometido, que temos dito ou pensado. Sabemos que os nossos pecados e as nossas iniquidades nos afastam de Ti, e sabemos que longe do Senhor é impossível viver. Por isso que sentimos esse vazio constante e esse cansaço em nossa alma, pois estamos afastados de Ti, da Tua presença. Mas hoje nós decidimos voltar para o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Voltamos para a Tua presença, Senhor. Depositamos em Ti a nossa confiança e a nossa esperança. Pedimos para que aqui o Senhor nos permita ficar até o nosso último dia na terra. Nos levante todas as vezes que cairmos, nos restaure sempre que nos sentirmos quebrados e nos guie toda vez que nos sentirmos perdidos no caminho. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante da Tua poderosa presença a vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora, assim como também os pedidos de oração feitos por eles. E eu te peço, vá ao encontro dessa pessoa com a Tua misericórdia, o Teu amor, e haja na vida dela de maneira sobrenatural e também na sua família,
provoca a mudança que é necessária aí, Senhor, nessa casa. Restaure e traga novidade de vida para essa pessoa. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa palavra com os seus contatos no WhatsApp, pois ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui às 18 horas para mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E é com grande alegria que eu te convido para mais um Minuto com Deus. Todos os dias nós estamos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor, orando uns pelos outros e buscando a direção de Deus para as nossas escolhas, para as nossas decisões, buscando a cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. O tema do Minuto com Deus de hoje é um novo amanhã preparado para você. Por isso eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Essas ações fazem com que a gente consiga alcançar mais pessoas. E se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Se você crê verdadeiramente que o Senhor está preparando um novo tempo para a sua vida, um novo momento, uma nova fase, escreva aqui nos comentários: eu creio. E em seguida você pode colocar também o seu pedido de oração. Deus vai falar com você hoje, de uma maneira sobrenatural e profunda. E você sairá daqui com as suas forças renovadas e com uma grande vontade de viver uma vida de intimidade com o Pai. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, o seguinte: a benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Irmãos, a palavra de Deus é como um bálsamo para as nossas feridas, que age de maneira sobrenatural, nos curando nos lugares mais profundos do nosso interior. A palavra do Senhor tem poder de transformar, de curar e de renovar as nossas forças, para que nós consigamos enfrentar os desafios que surgem no nosso dia a dia. Deus revelou ao profeta Jeremias uma coisa magnífica que ele compartilhou aqui conosco, no capítulo 3 do seu livro. O profeta nos revela que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas não acabam. E ainda mais, ele nos diz que elas se renovam a cada manhã. Você consegue perceber o quão grandiosa é essa afirmação? Muitas vezes, as situações desagradáveis que estamos encarando na nossa vida são apenas frutos de escolhas erradas que tivemos um dia. Mas hoje, nesse dia, nesse exato momento, pode acontecer o início de uma nova fase em sua vida. Deus nos deu um dia com 24 horas. E a cada nova manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Ou seja, o dia logo amanhece e antes mesmo de você acordar, o amor de Deus já está lá, te esperando de braços abertos, te convidando ao arrependimento, ao amor e a uma verdadeira mudança de vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique mais afastado do Senhor, nem mais um dia, nem mais uma hora sequer. Por mais que algumas de suas escolhas tenham te conduzido para longe de Cristo,
saiba que a misericórdia de Deus se renovou mais uma vez. E todo o caminho inverso que você fez para longe do Pai não pode desfazer o caminho que Ele percorreu para te alcançar. Jesus trilhou um caminho muito doloroso, um caminho sombrio, literalmente um caminho de morte, apenas para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar a nossa vida. Ele ressuscitou e, juntamente com a ressurreição, nos trouxe de volta à vida, tanto a vida em si, quanto a vida eterna. E mesmo depois de tudo isso, quando nós ainda assim viramos as costas para Ele, a palavra dele veio até nós. E o Senhor hoje nos convida a abandonarmos a nossa vida de pecado e de sombras, pois as misericórdias dele se renovaram e estão nos permitindo recomeçar. Recomece hoje. Não perca mais tempo e abra o seu coração para que o Criador possa fazer morada. O Senhor te ama e está de braços abertos, te convidando a viver um novo tempo em sua vida. Afinal, Ele preparou um novo amanhã para você. É incrível pensar que em todas as manhãs somos agraciados com a renovação das misericórdias divinas. Essa dádiva nos mostra que, não importa o quão distante tenhamos ido, Deus sempre nos resgata. Ele sempre nos chama de volta para um recomeço. Não há erro passado que seja maior do que o amor e a fidelidade do Senhor. Portanto, hoje é o dia de abraçar essa oportunidade e aceitar o convite do Criador para uma vida transformada, cheia de esperança e intimidade com Ele. Permita que o amor divino cure as suas feridas, te fortaleça e te conduza a um novo amanhecer, preparado especialmente para nós. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra e pelo teu amor. Obrigado, pois mais uma vez o Senhor se revelou a nós e nos demonstrou a tua fidelidade, a tua graça e a tua misericórdia. Te pedimos perdão, Senhor, por todos os pecados que temos cometido, por tudo aquilo que dissemos, que fizemos ou que pensamos. Clamamos para que o Senhor nos perdoe e nos purifique. Muitas vezes, Deus, nós corremos na direção oposta, nos afastando cada vez mais da tua presença. Mas hoje entendemos que, mesmo depois de tanto correr e mesmo depois de ter te entristecido, o Senhor ainda está aqui, ao nosso lado, nos estendendo a mão e nos dando a oportunidade de recomeçarmos em tua presença. E é isso o que nós queremos fazer hoje. Te entregamos o nosso coração e declaramos que queremos viver tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós. Recebemos esse novo amanhã em nossas vidas e afirmamos que queremos trilhar os teus caminhos, queremos andar onde o Senhor nos apontar. Pai amado e querido, eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Estenda o teu olhar de misericórdia sobre cada problema revelado aqui, sobre cada situação, cada circunstância contrária que os meus irmãos têm enfrentado. Revela o teu agir, manifesta o teu poder sobrenatural na vida de cada um. Que todos possam experimentar um tempo favorável. Que cada vida aqui que for alcançada por essa mensagem seja renovada e seja transformada, segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Não saia sem dar o seu like no vídeo e sem se inscrever no canal. E compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. A palavra que o Espírito Santo me direcionou para compartilhar com você hoje é: não desista. Não desista, meu irmão, minha irmã. Eu sei que tem sido difícil e que em alguns momentos parece impossível enxergar uma solução, mas não desanime. O Senhor está com você. E ainda que você possa se sentir fraco em algum momento, Ele continuará ao seu lado. Se você está chegando hoje aqui no canal, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você. Já deu o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque assim você não vai perder nenhuma das nossas orações diárias, que são postadas todos os dias aqui, às 5 da manhã e às 18 horas. E se além dessas ações, você quiser apoiar esse projeto evangelístico independente, seja membro do canal. Deus tem algo maravilhoso para falar com você nesse dia. Não importa qual momento você esteja passando na sua vida, Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa. Se você crê nessa palavra, escreva aqui nos comentários: eu vou vencer. E em seguida, coloque o seu pedido de oração. E você pode escrever com confiança, porque você não está afirmando que irá vencer pela sua própria força, mas sim que você vencerá porque Deus está batalhando ao seu lado. Amém? A palavra de hoje está em Josué capítulo 1, versículo 9. Está escrito: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Seja no trabalho, seja nos relacionamentos, nos desafios diários, todos nós enfrentamos momentos que testam a nossa fé, a nossa coragem e a nossa resiliência. Mas eu quero te lembrar de uma verdade eterna, uma verdade que está contida na palavra de Deus. O livro de Josué nos fala sobre um líder que tinha a enorme tarefa de guiar o povo de Israel à terra prometida. Imagine, irmãos, o peso dessa responsabilidade. Mas Deus lhe deu uma promessa poderosa. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu estarei com você por onde você andar. Irmãos, essa promessa não era apenas para Josué, ela pode ser apropriada por todos nós. Deus está nos dizendo que não importa quão árdua seja a batalha, Ele está conosco. Não apenas ao nosso lado, mas à nossa frente, preparando o caminho e atrás de nós, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Ser forte e corajoso não significa que não teremos medo ou dúvidas. Significa que, apesar desses sentimentos, nós escolhemos confiar em Deus. Escolhemos acreditar que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Da próxima vez que você se encontrar em uma situação difícil, lembre-se dessa promessa divina. Respire fundo, erga sua cabeça e avance, com a certeza de que você não está só. Deus está ao seu lado. Deus está com você. Por isso, não há batalha que não possa ser vencida. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como eu posso ser forte e corajoso quando as circunstâncias ao meu redor
parecem tão desfavoráveis? A resposta é simples, mas profundamente transformadora: pela fé. A fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer algo, é a certeza de que Ele fará. É a fé que nos permite caminhar em um terreno instável, sabendo que temos um Deus que é a nossa rocha firme. Talvez você esteja passando por problemas financeiros, talvez esteja enfrentando desafios na sua saúde ou até nos seus relacionamentos, no seu ministério. Talvez você esteja no meio de uma tempestade emocional e se sinta completamente perdido. Mas eu quero que você saiba que Deus não apenas vê a sua luta, como também está ativamente envolvido em trazer uma solução para você. E aqui está a beleza da promessa de Deus. Ele não somente nos acompanha nas batalhas, mas também nos prepara, nos capacita para cada uma delas. Ele nos dá as armas espirituais que precisamos: a oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas que compartilham a mesma fé que a nossa. Ele nos treina através das pequenas lutas para que possamos enfrentar os gigantes que surgirem em nossa vida. Portanto, quando você se sentir desanimado, lembre-se de que o desânimo é uma emoção, mas a coragem é uma escolha. Escolha ser corajoso, escolha confiar em Deus e decida avançar. Não porque as circunstâncias lhe são favoráveis, não porque as coisas estejam fáceis, mas porque você serve a um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E não se esqueça, a vitória já é sua em nome de Jesus. Você não está lutando pela vitória, você está lutando a partir da vitória que Cristo já conquistou na cruz. Meu querido, minha querida, não importa o tamanho da sua batalha, não importa a intensidade da sua luta, você é mais do que vencedor, através daquele que te ama. Respire fundo, erga sua cabeça e caminhe com confiança, sabendo que o Criador do universo está ao seu lado, lutando por você e com você. E quando você tiver que passar pela tempestade e chegar ao outro lado, você poderá olhar para trás e ver que cada desafio, cada obstáculo foi, na verdade, uma oportunidade para ver a mão poderosa de Deus em ação na sua vida. Eu quero orar por você. Deus amado, Deus querido, obrigado, Pai, porque precisávamos ouvir essa palavra nesse dia. Somos gratos pelo Teu amor, pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia. Te agradecemos por nos mostrar a Tua fidelidade a cada dia e por nos permitir recomeçar mais uma vez. E sabendo que as Tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida a cada manhã, mais uma vez queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados. Nos perdoe por andarmos em caminhos que não Te agradam. Nos perdoe por aquilo que temos dito, pensado ou agido que vá contra os Teus princípios. Meu Deus, existem muitas batalhas nos cercando agora. E muitas delas parecem ser impossíveis de serem vencidas. E aí nós ficamos sem saber o que fazer. Mas hoje nós clamamos a Ti. Buscamos ao Senhor em oração. Buscamos a Tua presença e a Tua sabedoria na palavra. Por isso, Te pedimos que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo sobre o nosso coração e nos dê alívio, nos dê descanso, nos dê a paz e a coragem que fará toda a diferença na nossa vida. Cura, Senhor, o coração dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora e os fortaleça. Revigora as forças daqueles que estão cansados e que estão pensando em desistir.
Abre os olhos daquele que não consegue enxergar o teu mover e mostra a eles as tuas maravilhas, as tuas bênçãos, os teus milagres, para que eles continuem avançando, continuem crendo. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e da sua família, ó Deus, representada aqui nesses comentários. Que o Senhor possa visitá-los em suas necessidades, que o Senhor possa promover a cura, a salvação, a libertação e a restauração nesse lar. Abre as portas, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão enfrentando crises. Restitui o ministério dessa pessoa que era tão usado na tua obra, mas que hoje se encontra frio espiritualmente. Que a voz do inimigo não prevaleça nos ouvidos dele, mas que a doce voz do teu Espírito possa impulsioná-lo em direção à tua boa, perfeita e agradável vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu sei que muitas pessoas podem achar que foi coincidência essa mensagem ter chegado até você. Mas como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele está agindo, ele está nos transformando, ele sabe aquilo que nós precisamos ouvir. E eu sei que milhares de vidas precisavam ouvir essa palavra hoje. Não desista. Foi Deus quem colocou você aí nesse lugar. Foi Deus quem colocou você nessa família. Foi Deus que abriu a porta para que você entrasse para essa empresa. Foi o próprio Deus que fez com que você fizesse parte dessa igreja. Por isso, não desista. Tire os olhos das circunstâncias, dos problemas, das adversidades e eleve os seus olhos a Deus. Ele tem a resposta certa para você, ele tem o fortalecimento, a estratégia, a unção que você precisa nesse momento. Amém? Antes de sair, dê o like no vídeo, isso nos ajuda muito. Se inscreva aqui no canal e compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp, porque a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Coloque tudo nas mãos de Deus. Eu vou ser claro com você. Tudo que você coloca nas mãos de Deus, pode ter certeza, é impossível de se frustrar. Provérbios 16, no versículo 3, diz assim: confia ao Senhor todos os teus sonhos e tudo o que você for fazer. A Bíblia nos assegura que você será bem-sucedido quando confia suas obras a Deus. Isso nos dá uma certeza incrível de que, ao colocarmos nossas vidas nas mãos do Senhor, Ele é poderoso para fazer muito além do que podemos pensar ou imaginar. Mas para que isso aconteça, precisamos fazer a nossa parte e deixar para trás os pesos que carregamos desnecessariamente. Não aceite viver mais um ano escravo de sentimentos que te adoecem. O esgotamento é o resultado de carregar fardos que não foram feitos para nós. Muitas vezes acumulamos coisas dentro de nós que não deveríamos ter mantido, e esses fardos, com o tempo, tornam-se insuportáveis. É necessário reconhecer quando estamos carregando algo que não nos pertence, algo que precisa ser deixado para trás, para que não sejamos sufocados pelo peso que nos impede de viver plenamente. Muitas vezes nos apegamos a dores e mágoas do passado, permitindo que esses sentimentos nos definam e moldem a nossa forma de viver. Mas essa não é a vida que Deus planejou para nós. Deus quer que vivamos em liberdade, em paz e com um coração leve. Quando seguramos esses pesos,
estamos, na verdade, nos distanciando do propósito que Ele tem para nós. Você precisa se libertar dessas correntes invisíveis que te prendem ao passado e confiar que nas mãos de Deus toda dor pode ser transformada em força e toda mágoa em aprendizado. Você está ouvindo o Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos vídeos. No final dessa mensagem, eu tenho um convite muito especial para você. Então, coloque aqui também o seu pedido de oração nos comentários. Vamos buscar juntos essa transformação que Deus tem e quer para a nossa vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, entenda uma coisa. Perdoar não tem a ver com o outro. Perdoar tem a ver com você. Muitas vezes achamos que perdoar é libertar o outro, mas na verdade é a nossa própria liberdade que está em jogo. Se você não perdoa, é você quem sofre. Se você guarda mágoa, é você quem carrega o peso. Quando perdoamos, somos nós que nos libertamos das amarras que nos prendem ao passado, permitindo que Deus cure nosso coração e nos prepare para o futuro que Ele tem para nós. Perdoar é um ato de fé e confiança em Deus. É acreditar que Ele é justo e que cuidará de tudo, inclusive das pessoas que nos feriram. Quando escolhemos perdoar, estamos dizendo a Deus que confiamos nele para nos curar e para cuidar de qualquer injustiça. E essa confiança nos liberta, nos permite seguir em frente com o coração leve e aberto para as novas bênçãos que Deus tem preparado. Precisamos ser sábios em escolher para quem abrimos nosso coração. A Bíblia diz que devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas no mundo de hoje, vemos muitas pessoas que se alegram com o sofrimento dos outros e choram quando deveriam estar felizes por você. Precisamos ter cuidado com quem compartilhamos nossas dores, pois nem todos têm o coração puro para nos apoiar. Abrir-se para a pessoa errada pode apenas intensificar a nossa dor e nos afastar da cura que Deus quer realizar em nossas vidas. A sabedoria em escolher nossas companhias e em quem confiamos nossos sentimentos é muito importante. Deus nos ensina a sermos cautelosos, a não lançarmos nossas pérolas aos porcos, porque Ele sabe que nem todos que estão ao nosso redor têm boas intenções. Quando somos seletivos com quem compartilhamos nossos sonhos e dores, estamos nos protegendo e garantindo que nossa jornada de cura e crescimento não seja interrompida por influências negativas. A vida é curta e muitas vezes passamos por ela sem realmente enfrentar aquilo que nos fere. A dor é algo que todos experimentam, mas é essencial que a reconheçamos para que possamos ser curados. Não adianta fingir que está tudo bem quando por dentro estamos despedaçados. A cura só virá quando lidamos com o que nos atormenta, quando permitimos que Deus faça a obra em nossos corações. Não podemos fluir em nossa plenitude se estamos presos a dores não resolvidas. Reconhecer nossa dor não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é um ato de coragem. Quando nos permitimos sentir e enfrentar o que nos machuca, abrimos espaço para a cura de Deus. E essa cura é profunda, verdadeira, capaz de transformar nossas feridas em cicatrizes que contam uma história de superação e de vitória. E às vezes, irmãos, é exatamente nas provações que experimentamos as maiores revelações de Deus. Os desertos da nossa história, aqueles momentos de caos e dificuldade, muitas vezes foi o período onde conhecemos uma face do Criador que antes não havíamos visto. É nesses momentos de desafio que Deus se revela de maneira mais profunda, mostrando-nos que Ele está conosco mesmo nas tempestades. Esses momentos difíceis são oportunidades para aprofundarmos nossa fé e confiança em Deus.
É no meio da tempestade que aprendemos a depender completamente dele, a reconhecer que nossa força não é suficiente, mas que a graça de Deus nos sustenta. E quando saímos do outro lado, mais fortes e mais próximos de Deus, percebemos que o deserto foi necessário para nos moldar, para nos tornar a pessoa que Ele quer que sejamos. Entregue tudo nas mãos de Deus, inclusive as dores do passado, as feridas que há tanto tempo têm condicionado você a viver de certa forma, a viver uma vida limitada. Permita que Deus renove totalmente a sua vida, sua mente e o seu caminhar. Ele vai mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Creia nisso. Que peso você ainda está carregando que deveria ter deixado para trás? O que está impedindo você de viver plenamente o que Deus tem para a sua vida? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Confie, entregue e veja o que Deus fará. Ele é fiel e Ele está esperando apenas que você dê o passo de fé para transformar a sua vida completamente. Nesse momento, eu vou orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não quiser escrever de forma detalhada, coloque apenas a área da sua vida que você precisa que Deus restaure e escreva pela fé a seguinte declaração: minha vida está nas mãos de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por mais um dia de vida, pelo fôlego de vida que está em nossos pulmões. Obrigado por abrir os nossos olhos nesta manhã, nos dando mais uma oportunidade. Cada dia, Senhor, que despertamos é uma nova chance que o Senhor nos concede e somos gratos por isso, mesmo sabendo que não somos merecedores. Mesmo assim, o Senhor escolheu nos dar uma nova chance. Nós nos aproximamos de Ti com os nossos corações aflitos e com muitas dúvidas em nossas mentes. Mas eu creio que, à medida que essa irmã e esse irmão ouviram essa palavra, o Teu Espírito Santo trouxe luz, paz e tranquilidade para que eles possam saber qual é a melhor coisa a ser feita. Pai, que tudo aquilo que não foi dito por mim nessa palavra seja dita pelo Teu Espírito Santo ao coração e à mente de cada pessoa que me ouve, pois o Senhor conhece a vida de cada um mais profundamente do que qualquer outra pessoa. O Senhor nos conhece desde antes do início dos tempos, muito antes de sermos formados no ventre de nossas mães. E o Senhor continua ao nosso lado. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Teu Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que precisa ser consertado, mudado ou eliminado de nossas vidas, e também aquilo que precisa crescer no nosso coração. Que os frutos do Teu Espírito floresçam em nosso coração e se manifestem ao mundo através de nossas ações, palavras e pensamentos. Deus, tem pessoas que me escutam agora com o coração despedaçado, pessoas cujos sonhos não se realizaram e os milagres não aconteceram. É como se o clamor delas tivesse sido esquecido, mas o Senhor as faz lembrar agora que nunca se esqueceu delas e nunca se esquecerá. Cada clamor feito, seja na madrugada fria ou ao longo do dia, foi ouvido pelo Senhor. Nenhum deles passou despercebido. Por isso, Pai, eu te peço, toca no coração dessa pessoa que me ouve. Em nome de Jesus, faz com que ela sinta o Teu abraço eterno e poderoso, o Teu amor e a Tua presença forte e implacável. Que todos os medos sejam substituídos pela coragem, pela ousadia. O Senhor é o leão da tribo de Judá e cremos que o Senhor rugirá com força para afastar os sentimentos ruins que tentam nos impedir de caminhar. Com apenas o som da sua voz, as trevas se retiram. Nós cremos nisso, Deus. Cremos no Teu poder. Eu peço agora, Senhor, especialmente pelos pedidos de oração que foram colocados aqui nos comentários. Como eu gostaria de poder ler cada um deles, me sentar com essas pessoas, tomar um café,
orar junto com elas, chorar junto com elas e nos alegrarmos juntos na tua presença. Seria maravilhoso, Pai. Mas ainda bem que o Senhor proporciona esses momentos aqui, com todas essas pessoas, através da internet, que quando usada de forma certa, pode ser um instrumento de bênção, de proclamação do Evangelho da paz. Deus, o Senhor conhece a história de cada um e conhece o que essa pessoa está passando nesse momento. Que o Senhor opere um mover sobrenatural nessas vidas. Restaura casamentos, restaura saúde, dê ânimo e força, especialmente àqueles que mal conseguem sair da cama, pessoas que há muito tempo não veem a luz do dia. Vá ao encontro dessa pessoa, Deus, e por meio do teu Espírito, atenda a cada pedido de oração, segundo a tua vontade. E o que não for da tua vontade, que seja removido do coração e da mente desses irmãos. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com seus contatos, porque isso faz com que essa palavra alcance milhares de pessoas em muitos lugares. Muitas vezes nós compartilhamos as mensagens apenas com os nossos grupos no WhatsApp, em formato de áudio, e isso limita o alcance, pois não ajuda o vídeo a ser visto aqui no YouTube, e por isso o YouTube entrega ele para menos pessoas. Em vez disso, copie o link desse vídeo e mande para os seus grupos de oração, os grupos da igreja, para os seus contatos, porque dessa maneira o YouTube vai entender que a mensagem é importante e ele começa a divulgá-la para mais pessoas. E assim nós podemos alcançar não só aqueles que já creem em Deus, mas também aqueles que talvez nunca tenham ouvido falar de Jesus, ou que ouviram em um momento inoportuno. Eu conto com a sua ajuda para espalhar a palavra de Deus para todos, e não apenas para aqueles que já conhecem o Evangelho. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E para os membros do canal, eu criei um grupo exclusivo no WhatsApp e um grupo exclusivo no Telegram. É só você acessar a aba Comunidade dentro do YouTube, no canal Minuto com Deus, e você vai ter acesso ao link desse grupo. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, esse foi mais um Minuto com Deus.